Paz seja convosco. Hoje gostaria de conversar com vocês algo muito importante para a nossa vida, para o nosso coração. Caminhando sempre na direção de nossos sonhos e caminhando na direção dos sonhos que Deus sonhou para nós. O nosso texto está lá em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos de sonhos e projetos, é muito importante isso nos nossos dias e na nossa vida. Nós sabemos que nós estamos diante de uma grande tempestade. Estamos vivendo uma realidade que nenhum de nós poderíamos imaginar que iríamos passar um dia. Estamos passando por dias difíceis, creio eu, que são planos de Deus para todos nós. Mesmo esses dias difíceis são planos de Deus, porque Deus está nos preparando para viver os sonhos e os projetos que Ele colocou em nosso coração. Então Deus tem projeto. Os sonhos de Deus estão em nosso coração, estão em nossa vida. Precisamos entender que todos os sonhos e projetos de nosso coração são planos e projetos de Deus para a nossa vida. Em dias de lutas, de provações, de tempestades, este é um tempo de confiar em Deus com relação aos nossos sonhos e projetos. Nós não podemos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mesmo diante da tempestade que estamos passando, mesmo diante dessa crise. Viver o sonho de Deus é um ato de decisão pessoal e, sobretudo, um ato de fé. Nós estamos diante de uma grande tempestade. Essa é uma realidade que pode muitas vezes nos levar a pensar em desistir de todos os sonhos e projetos da nossa vida. Mas não é esse o propósito de Deus, não é esse. Precisamos e devemos entender que todos os sonhos de nosso coração e todos os projetos de nossa vida têm um preço. E às vezes, quando estamos diante de desertos, de tempestades, nossa tendência é pensar logo em desistir de nossos sonhos, de nossos projetos. Isto foi e tem sido o fracasso de muitas pessoas. Diante dos desertos, das tempestades, precisamos perseverar com relação aos nossos sonhos e aos nossos projetos. Todo o processo de Deus com relação aos nossos sonhos e projetos de nossa vida depende muito de cada um de nós. Todos os projetos, todos os sonhos e projetos de Deus dependem de cada um de nós. Nós temos que entender muito bem isso, pois diante das provações, dos desertos, das tempestades, é um tempo de renovar a nossa mente. É um tempo de olharmos com fé e confiança para Deus. É um tempo de olharmos para Deus de uma maneira certo de que Deus está agindo a nosso favor. Não é tempo de pensar na circunstância, não é tempo de pensar que a tempestade está forte, não é tempo de pensar que a crise está difícil. Não. Nós não podemos pensar na circunstância. Nós temos que pensar nas promessas de Deus para a nossa vida. Isto é importante. Diante de toda a crise, todo deserto, toda tempestade que possa nos afligir, nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus para caminharmos na direção dos nossos sonhos e dos nossos projetos, porque Deus tem sonhado os nossos sonhos, Deus tem sonhado os nossos projetos. Isso é muito importante. Às vezes, diante das lutas, das tempestades de nossa vida, o primeiro pensamento de nossa mente é desistir. Em alguns casos ficamos reclamando e até murmurando, e assim podemos cair na teia do negativismo. Este é um tempo de caminhar na direção das promessas de Deus e não do negativismo. É importante para nós vencer o negativismo, e para vencer o negativismo eu tenho que renovar a minha mente, crendo que Deus está agindo, declarando os meus sonhos, declarando os meus projetos. Uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, mesmo diante das lutas, das provações, não pensa no fracasso, não pensa negativamente,
pensa sempre na vitória, pois sabe que maiores são os planos de Deus para a sua vida. Isto é importante para nós, porque a promessa de Deus é essa, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus que conhece os planos que tem para nós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não vou causar dano a vocês, plano de dar a vocês uma esperança de um futuro maravilhoso. Jeremias 29:11, é muito importante nós pensar nos planos de Deus. Deus tem planos para a nossa vida. Só vamos viver essa promessa se realmente houver uma renovação em nossa mente. Crer que o Senhor nosso Deus está no controle de tudo, com a nossa mente completamente em comunhão com o Espírito Santo de Deus, crendo que os planos de Deus são bênção para a nossa vida em todo sentido. Uma mente renovada, que não esteja direcionada pelos padrões deste mundo, sabe que Deus está além do nosso amanhã, sabe que Deus está além do nosso amanhã, do nosso futuro, e passa a ter uma tranquilidade com relação aos seus sonhos, seus projetos, pois confia em Deus e jamais desiste. Tudo o que está acontecendo não é um tempo de desistir, é um tempo de uma mente renovada e voltada para o realizar do sonho de Deus. Não é tempo de desistir, é tempo de você olhar, meu irmão, minha irmã, você olhar para o futuro, declarar a vitória, declarar seus sonhos, declarar seus projetos, não olhar para trás. Se olhar para trás, nós vamos cair no negativismo. Nós não podemos preocupar com a situação do hoje. Devemos reafirmar as promessas de Deus para o nosso futuro, para o nosso amanhã. Uma mente renovada confia em Deus totalmente, tem a plena certeza de que Deus tem a vitória para a nossa vida e não desiste dos sonhos nem dos projetos. Diante das lutas, das provações, reafirma sempre a cada momento os seus sonhos e os seus projetos. Este é um tempo que estamos sendo preparados por Deus para um novo amanhã. Depois que toda essa tempestade passar, vamos viver os nossos sonhos, os nossos projetos, que está no nosso coração, que o Senhor colocou no nosso coração. Essa é a promessa de Deus. Então nós não podemos desistir dos sonhos. Talvez você está olhando aí as lutas, as dificuldades, mas não é esse o tempo. A promessa de Deus é firme para todos nós. Por isso nós temos que permanecer firme, olhando o amanhã. O amanhã Deus já preparou para nós. Então você não pode desistir. Não é tempo de desistir. Todos os sonhos que estão no seu coração, na sua alma, Deus já os sonhou. Então são reais. Não abra mão deles. Se a tempestade está pesada, ela vai passar. E quando ela passar, nós vamos viver uma nova realidade. Por isso nós temos que estar preparados para o amanhã. Talvez as lutas que estamos passando hoje é um preparo de Deus para o amanhã. Porque amanhã serão coisas novas. E os nossos projetos estão nessas coisas novas que Deus tem preparado para nós. Porque esta é a promessa de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês uma esperança e um futuro. O que você espera do futuro? O futuro são os projetos do seu coração. O que você espera do futuro? O futuro são os sonhos que estão no seu coração. Então lute por eles, não abra mão deles e creia que Deus está no controle, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você e por todos nós. Amado Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Nós cremos que o Senhor tem sonhado os nossos sonhos, os nossos projetos. E agora nós estamos colocando diante do Senhor os nossos sonhos e os nossos projetos, certos de que no amanhã os nossos sonhos, os nossos projetos serão realidades, em nome de Jesus. Amém.